Moça, a senhora não tem um pão velho para me dar? Eu tô com fome. Aquela frase caiu como pedrada no coração de Helena, a faxineira da mansão. Ela parou de varrer o chão do portão e olhou para o lado. Era uma menina magrinha, com o cabelo desgrenhado e uma caixa de balas na mão. Os olhinhos dela eram verdes, mas tão verdes que brilhavam mesmo na sujeira da rua. O estômago da pequena roncava mais alto que carro buzinando no trânsito. Helena respirou fundo e sentiu a garganta arder. Correu até a cozinha e trouxe um prato com o que tinha de sobra. A menina comeu como se não tivesse visto comida fazia dias. Nem agradeceu direito, só devorou com pressa, de cabeça baixa. Helena puxou uma cadeira e se sentou perto, emocionada. Como é seu nome, pequena? Perguntou baixinho. Luna, ela respondeu com a boca cheia e um sorriso tímido. Helena sentiu um arrepio subir pelas costas, mas não entendeu por quê. Parecia apenas mais uma criança de rua pedindo ajuda. Mas tinha algo diferente. Antes de começarmos essa história emocionante, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua cidade? Quero muito saber até onde essa história vai chegar. E já aproveita. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também ama histórias que tocam o coração. Naquele mesmo instante, um carro importado passou pelo portão. Era o patrão milionário, Augusto, voltando de uma reunião. Ele nem olhou para o lado, só entrou com a cara fechada. Vivia assim, sempre sério, sempre carregando o peso da perda. O homem gastara milhões tentando encontrar a filha desaparecida. Uma menina que tinha sumido depois de um acidente terrível, 8 anos atrás. A esposa dele, Beatriz, morreu naquela tragédia. Desde então, Augusto carregava um luto que não tinha fim. Helena sabia dessa história como quem sabe de um segredo da casa, mas nunca teve coragem de falar nada, de tocar no assunto. Quando viu Luna comendo desesperada, sentiu o coração apertar. Parecia mentira, mas aquele jeito lembrava alguém. Só que Helena afastou logo essa ideia da cabeça. Coincidência. Só coincidência, murmurou para si mesma. Era improvável demais que o destino desse um nó desses. Depois que Luna terminou de comer, ficou sem jeito. Pegou a caixa de balas, agradeceu rápido e correu para o sinal de novo. Helena ficou parada na porta segurando a vassoura como se fosse muleta. O coração dela estava batendo estranho, acelerado. Parecia que aquela criança tinha mexido com uma parte esquecida de si. Mas não podia ser o que sua mente insinuava. Era absurdo demais imaginar que fosse a filha perdida do patrão. O mundo não fazia essas voltas. Ou fazia. Na cozinha, enquanto lavava a louça, a mente dela não parava. Cada detalhe da menina vinha à memória como flash de filme. O sorriso sem jeito, o olhar profundo, a fome escondida. Helena fechou os olhos e suspirou, tentando se convencer. É só mais uma criança da rua, não inventa coisa. Mas no fundo, bem no fundo, a dúvida começou a nascer. E essa dúvida seria impossível de calar dali para frente. Helena ainda não sabia, mas aquele encontro inocente ia virar o maior segredo da mansão. No dia seguinte, quando Helena saiu para levar o lixo, lá estava Luna de novo, sentada na calçada, abraçada à caixinha de balas, com os pés descalços e os olhinhos fixos no chão. Helena, com o coração já amolecido, chamou a menina e perguntou se tinha comido alguma coisa. A resposta foi curta e cortante. Só uma bala, tia. Aquilo entrou como faca no peito da faxineira, que voltou correndo à cozinha e trouxe um prato improvisado de arroz e feijão. Luna sorriu com tanta força que parecia ter ganhado o mundo inteiro. Enquanto comia, contou que morava com uma senhora que chamava de tia de coração, mas que muitas vezes passava o dia inteiro sem nada além dos doces que tentava vender no farol. Helena ficou ouvindo em silêncio e a cada palavra sentia como se estivesse abrindo uma caixa fechada há anos. O jeitinho da menina ao falar, a forma de segurar a colher, até a risada tímida que escapava entre uma garfada e outra. Tudo aquilo despertava lembranças escondidas, mas ela balançava a cabeça como quem quisesse espantar pensamentos perigosos. Você está ficando doida, Helena, murmurava por dentro, tentando se convencer. Na mansão,
O patrão nem imaginava que, enquanto tomava seu café da manhã caro, a filha que tanto procurava estava a poucos metros dali. E Helena, mesmo sem ter certeza, já sentia que aquela história não ia acabar bem se continuasse escondida. Mas como dizer uma coisa dessas sem provas? Era improvável demais. Parecia história inventada. Mesmo assim, o coração dela não parava de martelar. E se fosse verdade? Helena começou a guardar pequenas porções de comida todo dia, escondendo em potes velhos para dar à Luna quando aparecesse no farol. Era como se tivesse adotado a menina sem perceber, criando um laço invisível, mas cada vez mais forte. Se não fosse a senhora, eu não sei como eu ia aguentar, dizia Luna, com aquele olhar grato que desmontava qualquer coração. E por mais que Helena tentasse se convencer de que era apenas solidariedade, por dentro ela sabia que estava se apegando rápido demais. A cada dia, a menina mostrava um detalhe novo que lembrava alguém que Helena conhecia de perto. Um jeito de franzir a testa quando ficava brava, uma mania de olhar para o chão quando não queria responder, até a forma de enrolar o cabelo no dedo quando estava distraída. Era impossível não notar, mas também era insano pensar no que aquilo poderia significar. Helena se castigava em pensamento, lembrando que Augusto, o patrão, já tinha sofrido demais. Ele havia enterrado a esposa e perdido a filha de 2 anos no mesmo dia. Gastou dinheiro, contratou investigadores, rodou o mundo inteiro em busca de pistas. E nada. 8 anos de silêncio e de dor acumulada. Como, de repente, a filha poderia estar viva, vendendo balas no semáforo da frente de casa? Era improvável. Era absurdo. Era até cruel imaginar. Mas dentro dela, Helena sentia que a vida tinha dessas ironias que a gente não entende. E cada encontro com Luna parecia um aviso que ela não podia ignorar por muito tempo. Certa tarde, quando Luna chegou com a roupa ainda mais rasgada e o rosto sujo de poeira, Helena não aguentou e a chamou para dentro da cozinha, quebrando uma regra que sempre respeitou: nunca levar estranhos para dentro da mansão. A menina entrou tímida, olhando para os lados, como se não acreditasse no luxo que via. A mesa de mármore, as louças guardadas, o cheiro do perfume caro no ar. Tudo era novidade para ela. "É aqui que você trabalha, tia? Parece outro mundo", disse, abrindo um sorriso que iluminou o lugar mais que as lâmpadas de cristal. Helena colocou um prato de comida quente na frente dela e ficou observando cada detalhe. O jeito que a menina se ajeitava na cadeira, a forma de segurar o garfo, até o modo de olhar para o teto, como se procurasse alguma lembrança antiga. Tudo fazia Helena sentir uma estranha mistura de alegria e medo. "De onde você veio, Luna?" perguntou baixinho, quase sem querer. "De onde deu para vir?" respondeu a menina, com uma maturidade que doeu ainda mais. Helena mordeu os lábios e engoliu em seco, porque a resposta era simples, mas carregava um peso enorme. Naquele momento, ela percebeu que não estava apenas alimentando uma criança faminta. Estava alimentando uma história que poderia mudar a vida de muita gente. Só não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. O coração dela batia como tambor, e a mente gritava para deixar isso de lado. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível ficava ignorar. E no fundo, Helena já sabia. Alguma coisa muito maior estava prestes a acontecer. Numa tarde de chuva fina, Luna chegou mais molhada do que comida. A roupinha colada no corpo, os cabelos pingando e a caixa de balas quase desmanchando de tanta água. Helena correu até a porta e puxou a menina para dentro sem pensar 2 vezes. "Entra logo antes que pegue uma pneumonia, criatura", disse, estendendo uma toalha velha. Luna, envergonhada, tirou do pescoço uma correntinha e a colocou sobre a mesa para não molhar. Era um pingente simples, gasto pelo tempo, mas Helena sentiu o coração parar ao ver o que estava pendurado. Metade de uma estrela, partida,
com um risco no meio. Era idêntica àquela que ela tinha guardado há anos, encontrada no carro destruído do acidente de Beatriz. Helena respirou fundo, tentando acreditar que era apenas coincidência. Mas a peça parecia gritar um passado que nunca tinha se apagado. Ela estendeu a mão, quase sem coragem, e perguntou: "Posso ver, Luna?" A menina segurou firme o pingente e respondeu: "Minha tia de coração disse que era da minha mãe, que nunca era para eu perder." Helena sentiu o sangue gelar nas veias, as mãos tremerem. O mundo pareceu girar mais rápido, como se empurrasse a verdade de uma vez. E a faxineira entendeu que estava diante da primeira pista que poderia mudar tudo. Helena correu até seu quarto nos fundos da mansão. Abriu a gaveta escondida onde guardava uma caixinha de madeira simples. Lá dentro, embrulhada em um pano, estava a outra metade da estrela. Aquela peça tinha sido recolhida do carro destruído, junto com os objetos de Beatriz, no dia do acidente. Ninguém nunca soube para que servia, mas Helena a manteve guardada como lembrança. Com as mãos tremendo, ela colocou as duas metades lado a lado. O encaixe era perfeito, como se o tempo não tivesse passado. A respiração de Helena ficou presa no peito e as lágrimas escorreram sem permissão. Não podia ser coincidência, não podia. Ela levou a caixinha de volta até a cozinha e colocou diante de Luna. "Olha, pequena, reconhece isso?" perguntou, a voz quase falhando. Luna arregalou os olhos surpresa e disse: "É igual ao meu, tia, mas inteiro." O choque atravessou Helena como uma faísca elétrica. Ali estava a prova que ela nunca imaginou encontrar. E mesmo assim, a mente dela gritava que era improvável demais para ser verdade. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada em sua cama simples, olhava para o teto e pensava na injustiça do destino. E se Luna fosse mesmo a filha perdida de Augusto? E se ela tivesse vivido todos aqueles anos nas ruas, sem saber de nada? Helena lembrava do patrão desesperado, gastando fortunas em busca de pistas. Lembrava também do olhar frio de Sílvia, a cunhada, que sempre parecia saber mais do que dizia. E agora tinha nas mãos algo que podia virar a vida daquela família de cabeça para baixo. Mas e se estivesse enganada? E se fosse só mais uma coincidência cruel da vida? O peso de uma falsa esperança poderia destruir Augusto de vez. Helena se sentia encurralada entre a verdade e o medo. O relógio da cozinha bateu meia-noite e ela ainda estava acordada. Segurava as duas metades da estrela como se fossem bombas prestes a explodir. No fundo, sabia que não ia conseguir esconder aquilo por muito tempo, e o que viria depois poderia acabar com a paz da mansão de uma vez por todas. No dia seguinte, Helena fez algo que nunca tinha feito antes. Convidou Luna para almoçar dentro da cozinha da mansão, como se fosse gente da família. A menina entrou tímida, olhando para os lados, maravilhada com cada detalhe, como quem pisa num mundo proibido. Ela correu os olhos pelos móveis e, de repente, parou diante da prateleira. Ali, guardado como lembrança, estava um frasco antigo de perfume. "Minha mãe usava esse cheiro. Eu lembro, tia", disse a menina, com uma inocência que cortou o ar da sala. Helena gelou por dentro, porque aquele frasco tinha pertencido a Beatriz, a esposa morta de Augusto. Ninguém mais sabia disso. Ninguém mais reconheceria aquele detalhe, a não ser quem tivesse vivido perto dela. O coração da faxineira bateu tão forte que parecia querer pular pela boca. Ela se apoiou na pia para não desmaiar, sentindo que o corpo todo tremia. "Tem certeza, Luna?" perguntou, tentando disfarçar a voz embargada. "Tenho, sim. Às vezes eu até sonho com esse cheiro", respondeu a menina sorrindo. Helena fechou os olhos, porque já não sabia se aquilo era coincidência ou destino. Mas por dentro, a dúvida começava a virar certeza, e essa certeza estava ficando impossível de segurar sozinha. Ela sabia que precisava falar com Augusto,
mas também sabia que isso poderia mudar tudo para sempre. Naquela noite, enquanto arrumava a sala, Helena observou Augusto de longe. Ele estava sentado na poltrona, segurando um álbum antigo de fotos, perdido em lembranças. De vez em quando passava a mão no rosto, como quem tentava apagar lágrimas. Helena pensou em se aproximar, contar sobre Luna, mostrar o relicário inteiro. Mas o medo a paralisava, porque se estivesse errada, a esperança poderia destruir de vez aquele homem. Era como entregar uma faca na mão de quem já estava ferido. Do outro lado do corredor, Sílvia, a cunhada, observava em silêncio, sempre atenta a cada detalhe. Era como se ela soubesse que alguma coisa estava acontecendo. Helena respirou fundo e guardou as peças da estrela no bolso, decidindo esperar mais um pouco. Talvez precisasse de uma prova definitiva, algo que não deixasse dúvidas. A cada minuto, o coração dela gritava para falar, mas a razão dizia para calar. O silêncio parecia o único escudo contra uma tragédia ainda maior, mas também era um veneno que corroía por dentro. Naquela casa, segredos sempre tiveram mais força do que a verdade, e Helena começou a perceber que não estava sozinha nessa luta. Na manhã seguinte, Helena voltou ao farol para procurar Luna. Encontrou a menina sentada no meio-fio, com a caixinha de balas quase vazia e o rosto abatido. "Vem comigo, pequena. Hoje você vai tomar café de verdade", disse Helena, pegando-a pela mão. Dessa vez, não teve medo de ser repreendida. Apenas sentiu que precisava cuidar dela. De volta à cozinha, Luna olhou os retratos pendurados na parede e apontou para um deles. "Essa é a mulher do meu sonho, a moça que me abraça quando eu tenho medo." Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, porque a foto era justamente de Beatriz, a esposa falecida de Augusto. A menina nunca tinha estado naquela casa, não poderia conhecer aquela imagem. O coração da faxineira quase parou. O prato que segurava escorregou da mão e caiu no chão. Luna se assustou, mas não entendeu a reação. Helena colocou a mão no peito, respirando fundo, porque já não dava mais para duvidar. Todas as peças estavam se encaixando, uma após a outra, como um quebra-cabeça inevitável. Era impossível continuar escondendo aquilo. A verdade estava gritando cada vez mais alto. E Helena sabia que não tinha mais como calar diante de Augusto. Naquela noite, Helena não aguentou mais e chamou Augusto na sala principal. Com as mãos tremendo, mostrou o relicário unido, a estrela completa. "De onde tirou isso?" perguntou ele, levantando-se de repente, a voz carregada de desespero. "Não fui eu, patrão. Foi a menina do farol. Ela tem a outra metade", respondeu Helena, tentando controlar as lágrimas. Augusto ficou branco como papel, como se a alma tivesse deixado o corpo. Correu até o cofre, trouxe o pedaço que guardava desde o acidente e comparou. O encaixe era perfeito, como se nunca tivesse sido separado. Helena contou sobre os encontros, a fome, as lembranças de Beatriz. Augusto caiu de joelhos, os olhos marejados, a respiração falhando. "Minha filha, ela nunca deixou de me chamar", murmurou, abraçando o pingente como se fosse vida. Sílvia entrou de repente, cruzando os braços e encarando os dois. "Isso é golpe, Augusto. Essa faxineira está inventando história para te manipular", disparou com frieza. Helena tentou se defender, mas a cunhada falava mais alto. "Você vai acreditar numa empregada ou nos fatos?" Ela insistiu. E a mansão inteira começou a tremer com aquele confronto. Augusto, confuso, chamou Luna para entrar. A menina, assustada, apareceu segurando a caixinha de balas contra o peito. Quando o milionário a viu de perto, o coração dele quase explodiu. O rosto dela, o jeito de sorrir sem jeito, até a covinha no queixo, eram iguais aos da criança que desapareceu 8 anos antes. Ele se aproximou devagar, como quem teme acordar de um sonho. "Qual seu nome, pequena?" perguntou, com a voz embargada.
Luna, senhor, mas minha tia me chamava de Estrela, respondeu a menina confusa. Ao ouvir aquilo, Augusto caiu em lágrimas, porque era exatamente assim que Beatriz chamava a filha pequena. Sílvia tentou interromper, afirmando que era apenas uma coincidência, mas Luna olhou para o retrato de Beatriz na parede e disse: "É ela, é a moça que aparece nos meus sonhos." A sala ficou em silêncio absoluto, até o relógio pareceu parar. Augusto abraçou a menina com força, mas ainda sem coragem de acreditar. "Vou fazer um exame, vou ter certeza", disse tremendo, como quem segura o último fio de esperança. Helena chorava em silêncio, porque sabia que a verdade tinha vindo à tona. Mas também sabia que Sílvia não ia deixar aquilo acabar tão fácil. No meio daquela confusão, a campainha tocou, quebrando o silêncio. Era Raimundo, o antigo motorista, com o rosto marcado pelos anos e os olhos cheios de culpa. "Preciso falar. Não aguento mais carregar esse peso", disse entrando sem ser convidado. Todos se viraram para ele, como se o tempo tivesse parado. Raimundo contou que no dia do acidente foi ameaçado, que recebeu dinheiro para sumir com a criança e se calar. Os olhos de Augusto se arregalaram, e ele perguntou: "Quem fez isso, Raimundo? Quem mandou tirar minha filha de mim?" O homem respirou fundo, olhou para Sílvia e deixou cair a bomba. "Foi ela. Foi sua cunhada." O mundo pareceu desabar dentro da sala. Augusto gritou, Luna chorou, Helena quase não acreditava no que ouvia. Sílvia tentou disfarçar, mas o suor escorria na testa. "Mentira! Esse homem tá acabado, quer só me culpar!" gritou desesperada. Mas Raimundo tirou um envelope amassado do bolso, cheio de papéis e comprovantes de pagamento. As provas estavam ali, diante de todos. Augusto sentiu o chão sumir, as pernas fraquejarem, e a pergunta que ninguém queria ouvir finalmente ecoou. O que mais Sílvia estava escondendo? A sala inteira virou um tribunal improvisado naquela noite. Augusto, com o rosto banhado de lágrimas, encarava Sílvia sem acreditar. "Você tirou minha filha de mim? Por quê?" perguntou, a voz falhando de dor. Sílvia tentou manter a postura, mas a máscara caiu. "Porque você sempre teve tudo, Augusto. Minha irmã, a fortuna, a atenção da família. Eu só queria que você sentisse o que é perder." Helena segurou a mão de Luna, tentando dar forças à pequena que tremia assustada. Raimundo confirmou cada palavra, mostrando recibos e mensagens antigas. As provas eram fortes demais para negar. Augusto, em choque, chamou seu advogado e pediu que acionasse a polícia. Sílvia foi retirada da mansão, gritando e chorando, mas já não havia volta. A verdade tinha explodido como uma bomba, e nada mais poderia ser escondido. Helena abraçou Luna com carinho, como se fosse sua própria filha. O milionário olhou para as duas e disse: "Vocês foram meu milagre, meu recomeço." O peso de 8 anos parecia finalmente sair das costas dele. E a mansão, pela primeira vez em muito tempo, respirava paz. Nos dias seguintes, o exame de DNA confirmou aquilo que já estava escrito no coração de todos. Luna era mesmo a filha desaparecida de Augusto e Beatriz. O milionário chorou como uma criança ao receber o resultado, abraçando a menina sem soltar por longos minutos. "Perdi tanto tempo, mas nunca mais vou te deixar sozinha", prometeu. Helena assistia de longe, emocionada, sentindo que sua missão tinha sido cumprida. Raimundo decidiu se apresentar à justiça, pedindo perdão e aceitando pagar pelo erro. A mansão, antes fria e silenciosa, voltou a ter risadas nos corredores. Luna ganhou um quarto só dela, cheio de brinquedos e roupas novas, mas o que mais a alegrava era ter alguém para chamar de pai. Augusto tentava recuperar o tempo perdido, sentando no chão para brincar, aprendendo a fazer tranças no cabelo da filha, rindo de coisas simples. Helena continuava lá, mas agora não era só uma empregada. Virou parte da família, uma espécie de anjo guardião. Augusto agradecia sempre. "Se não fosse você, Helena, eu nunca teria encontrado minha filha."
Ela respondia com humildade: eu só fiz o que meu coração mandou. Mas por dentro, sabia que tinha sido escolhida pelo destino para unir aquelas peças. E a vida, enfim, começava a sorrir de novo dentro daquela casa. Certa noite, Luna foi até a cozinha, onde Helena preparava o jantar. Abraçou a faxineira por trás e disse baixinho: obrigada, tia. Sem você eu ainda estava na rua. Helena enxugou os olhos com o avental e respondeu: agora você nunca mais vai passar fome, minha estrela. Na sala, Augusto olhava para um retrato de Beatriz e murmurava: promessa cumprida, meu amor. Nossa filha voltou. O relicário, agora inteiro, ficou pendurado em um quadro especial, como símbolo de que nada pode separar quem nasceu para estar junto. A mansão, que antes era cheia de silêncio, agora transbordava de barulho bom. Risos, passos correndo, vozes alegres. Luna dormia tranquila em sua nova cama, sonhando sem medo. Helena suspirava, feliz por ter seguido seu instinto. E Augusto, ao fechar os olhos, sentia finalmente que o coração estava em paz. O que começou com uma menina vendendo balas no sinal, terminou com uma família reconstruída. A dor não desapareceu, mas se transformou em força, e o vazio virou recomeço. Porque no fim, a vida sempre dá um jeito de juntar o que foi separado. E aquela história provava que milagres ainda acontecem, quando a verdade insiste em aparecer. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da faxineira, teria desconfiado desde o primeiro dia ou também acharia impossível que fosse verdade? Escreve aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua opinião. E não esquece, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam histórias emocionantes como essa.